Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre planejamento digital. Na verdade, a gente tem um módulo de planejamento, que é planejamento e preparo, que é o nosso módulo 2. Essa aula é uma aula online para explicar, na verdade, sobre os programas, o programa, na verdade, que a gente usa de planejamento digital. A gente usa o Blue Sky, que é um programa gratuito, que é um programa bem interessante e fácil manuseio. Então, o pessoal estava tendo muita dificuldade para instalar, para acessar esse programa. Eu fiz essa gravação para dar um passo a passo para vocês. O interessante é que isso vai ficar à disposição de vocês o tempo todo, para vocês voltarem os slides, para ficar bem fácil para vocês instalarem, mas nós vamos treinar isso também no IMC, nós vamos fazer exercícios juntos aqui. Então, essa aula é uma aula bônus, é um adendo ao módulo 2, planejamento digital. Então, vamos lá. Nessa tela, isso é a tela do Blue Sky. O que a gente tem aqui? A gente tem as imagens tomográficas do paciente. A gente pede uma tomografia para o paciente, você tem dois formatos. Ele pode mandar ela impressa, como um filme radiográfico com as imagens e os cortes, ou eles podem mandar o arquivo para você, digital, e você abre esse arquivo no consultório, no teu computador. Pode abrir apenas o viewer, que você vai analisar as imagens, ele vai te dar todas essas possibilidades, ou você pode fazer um planejamento, que é inserir dente, inserir implante nesse arquivo que o paciente fez na radiologia e ela te enviou. Ela pode te enviar num pendrive, aqui é um pen card que eles chamam, ou ela pode enviar digitalmente pelo e-mail, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que são cortes tomográficos. Cortes tomográficos é a leitura que o computador fez do arquivo DICOM. O que é isso? O DICOM, ele é o arquivo da tomografia. Quando eu faço uma tomografia do paciente, a gente trabalha com cortes. Então, a tomo funciona dessa maneira. Eu tenho os cortes axiais, que são cortes nesse sentido, sentido da cabeça aos pés, crânio caudal, certo? Então, eu vou fatiar, entre aspas, o meu paciente tomograficamente. Eu tenho esses cortes de 1 milímetro, de 2 milímetros, depende da precisão que se espera. Normalmente é de 1 milímetro. Tá? Então eu tenho corte axial. A gente consegue enxergar aqui, ó, esse corte em questão, ele foi feito na altura da câmara pulpar dos molares. Notem que tem até uma trinca, eu consigo perceber uma trinca, que se eu tiro uma radiografia normal eu não veria, porque a trinca está no sentido longitudinal, longitudinal aqui do dente, então eu não conseguiria ver, tá? Bom, o outro corte tomográfico é o corte coronal. A gente fatia, o aparelho fatia, entre aspas, o paciente nesse sentido, no sentido antero-posterior. Então ele vai fazendo imagens. Olha, eu tenho aqui, esse corte mostrando o primeiro molar, e uma raiz com 2 canais. Olha, eu tenho um canal vestibular e o canal palatino. Tá? Eu tenho também o seio maxilar da paciente, então olha, eu preciso ver a membrana do seio, a parede lateral do seio maxilar. Aqui eu tenho o corneto nasal, tá? Então esse corte está na altura de um molar nesse sentido, tá? O terceiro corte é o corte sagital, que é o corte no sentido antero-posterior. Então eu tenho o corte central sagital e os parasagitais, que são cortes no sentido antero-posterior do meu paciente. Olha a imagem que eu tenho também na área de um molar superior e eu percebo que eu tenho aqui já uma visão das 2 raízes, provavelmente as raízes vestibulares desse paciente. Eu percebo que o canal não foi tratado aqui, nem aqui. Eu tenho uma lesão, eu tenho um espessamento da mucosa. Aqui eu tenho uma cripta da raiz do segundo pré no seio maxilar. Então, para um planejamento
de cirurgia de enxerto de seio, isso é fantástico, ou para uma endo, tá certo? Então, quando eu fatio o meu paciente assim, assim e assim, eu formo um cubo de 1 milímetro, né? Eu formo milhares de cubos de 1 milímetro. Cada cubo desse relativo a uma posição é montado pelo computador e gera a imagem que nós temos da tomografia. Por isso, a tomografia me dá uma imagem tridimensional. Uma panorâmica, uma periapical, eu tenho altura e largura. Numa tomo, eu tenho altura, largura e profundidade. Então, eu tenho uma visão tridimensional. Por isso, ela é tão precisa para planejamento. Beleza? Vamos baixar e instalar o Blue Sky, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a minha área, porque isso é de informática, mas como que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão copiar esse link, tá? E colar no seu navegador. Né? E aí vocês vão fazer o download desse link. Nessa aula nós vamos falar sobre como fazer o download, né? Como instalar, como abrir um arquivo DICOM, como reconhecer os cortes na tela. Vocês vão entender um pouco das ferramentas do sistema e nós vamos fazer um caso clínico demonstrando para vocês, tá certo? Então, link colado no teu navegador, vai aparecer a tela de instalação do Blue Sky, que é essa tela aqui. Isso aqui vocês vão reconhecer essa tela na hora que vocês baixarem. Ele aqui tem requisitos mínimos. Eu preciso de um computador, de um notebook, de uma geração mais recente. Não pode ser um notebook muito antigo, que ele não vai conseguir rodar o programa, porque é um programa pesado. Também não precisa ser um computador game, um computador top, não. Eu preciso de ser um computador mais moderno, um pouco, né? Eu penso em um i5, mas isso aí talvez um técnico te oriente. Outra coisa, o Blue Sky não está rodando em Mac. Problemas comerciais entre a Apple e o Blue Sky que impede que ele rode em Mac, tá bom? Mas abrindo então no Windows, você vai clicar na tela de concorda, né? Eu concordo com os termos. Aí você vai abrir o teu histórico de download. Quando você clicar, aqui no alto da tua tela vai aparecer a setinha de download. Nota que aqui está um quarto já do download concluído. Você vai abrir a tua página, o teu histórico de download vai estar aqui. Você precisa de abrir essa pasta, você precisa de abrir a pasta download, ou você vai lá no teu computador e abre a pasta de download, e você vai encontrar o download do Blue Sky. Aí você vai clicar nele 2 vezes e permitir que o programa faça alterações no seu computador. Depois você vai aceitar os termos de contrato. Não precisa ficar preocupado, não tem nada de custo, não vai pedir cartão de crédito, nada. O Blue Sky ele é grátis, ele só é cobrado quando você exporta. Eu vou fazer uma guia cirúrgica, então você paga por exportação, tá certo? Se você fizer planejamento, não paga nada, você pode armazenar que não paga, você pode imprimir o modelo do teu paciente que não paga, tá bom? Então não se preocupe quanto a isso, tá? Ok? E aí você você vai ter essa tela que vai pedir para você realmente instalar o programa no seu computador. Você clica em instalar e a instalação está concluída, tá? Mas eu preciso agora do arquivo DICOM. Como eu disse, o arquivo pode vir em 2 formas, ou através de Antigamente vinha em CD, hoje não tem mais, né? Não vem mais em CD, mas pode vir ainda no pendrive. Se vir no pendrive, você vai instalar o teu pendrive e vai abrir a pasta e achar o arquivo DICOM. Como a gente, hoje em dia, quase tudo vem pela internet, eu fiz basicamente no arquivo vindo por e-mail. Então eu abro o e-mail do paciente, né, da radiologia, lógico, eu acesso a pasta do e-mail do paciente
eu tenho aqui o arquivo. Ele vem numa pasta zipada, por quê? Porque é muito pesado, são muitos gigas, então sempre ele vai vir, a maioria das vezes ele vai vir numa pasta zipada. Quando você seleciona essa pasta zipada, vai aparecer no teu computador o extrair tudo. Você precisa extrair o que está aqui dentro para uma outra pasta, senão ele não roda, o Blue Sky não reconhece o arquivo lá dentro, tá? Então você vai extrair para uma pasta. Você pode criar uma pasta na tua área de trabalho e você joga essa tomografia lá, tá? E depois você vai usar o Blue Sky para pegar essa tomografia lá dentro. Então você precisa de extrair tudo. Se caso você selecionou e não aparece extrair tudo, é simples, você precisa de baixar e instalar o WinRAR. É o mesmo passo, você escreve no Google WinRAR, vai aparecer download, você faz o download, vai na pasta download, instala o WinRAR, que aí ele vai abrir, tá bom? É que a maioria dos computadores já está com o WinRAR ali, então não precisa... Só se não aparecer, doutor, não apareceu essa tela, não apareceu esse ícone, extrair tudo. Aí você baixa o WinRAR e faz esse procedimento. Certinho? Então vamos lá. Instalei o programa, achei meu Daikon, já está numa pasta normal, não zipada. Eu vou na minha tela de trabalho, já vai ter um ícone do Blue Sky que ele mesmo instala. Você vai clicar 2 vezes nesse ícone e vai aparecer a tela do Blue Sky. Não aquela tela de instalação, já a tela de trabalho. Então eu tenho aqui várias funcionalidades dele. Como nós vamos planejar, a gente vai no Viewer, né? CT, que é Computer Tomographic, né? Tomografia computadorizada Daikon, que é um arquivo Daikon. O Viewer fácil. Eu vou clicar 2 vezes e aí ele vai abrir e me perguntar aonde está o meu arquivo, né? Aonde você quer que eu procure o seu Daikon? Aqui ele me perguntou, olha, eu tenho o meu disco C, meu disco D, meu disco E, né, e F, depende de cada computador. Você, se for, por exemplo, um Pencard, ele vai vir aqui, né, de disco E ou F. Não, nós fizemos uma pasta, então está no meu grupo, no meu disco C. Aí escolhendo o local, ele vai abrir uma outra janela me mostrando, né, aonde dá. Olha, no meu disco C aqui eu tinha o Daikon dessa paciente. Então, disco C, área de trabalho, acho a pasta. Achei a pasta da minha paciente lá, eu abri a pasta e dou um OK. A partir do momento que eu dei o OK, vai abrir a tela do Blue Sky. Nessa tela você vai reconhecer os cortes. Olha, que cortes tomográficos? Vamos entender. Eu tenho um primeiro corte que é uma visão panorâmica do paciente. Olha, é uma tomografia inferior. Eu vejo dentes anteriores e o osso residual. Essa linha me mostra a altura que esses cortes estão me mostrando. Olha, essa linha azul. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Essas linhas, essas 3 linhas, elas correspondem à posição que está aparecendo esses cortes, tá? Beleza. Então, esse seria uma visão tomográfica, uma visão panorâmica. Aqui eu tenho uma visão 3D da tomo do paciente. Eu posso girar, mexer com ela. Essa tela é estática, mas eu vou mostrar agora na prática para vocês. Aqui eu tenho uma visão de um corte parassagital. Lembra daquele corte assim? É esse corte que eu vou ver a espessura de osso que eu tenho, a altura de osso que eu tenho. Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho a espessura e a altura naquela posição. E esse corte aqui, que seria o corte axial, eu tenho a visão da espessura e me mostra a localização desses cortes aqui. Isso aqui eu vou mostrar para vocês que eu consigo começar a trazer essa linha para a ponta do incisivo, eu vou enxergar só a pontinha do dente aqui. Se eu trago esta linha para a base da mandíbula, eu vou enxergar o que existe aqui na base da mandíbula do paciente. E esse quinto corte aqui, essa quinta tela, eu tenho uma visão 360. Quando eu giro essa linha verde, ela vai me dar uma visão 360 dessa área. Então, olha,
Aqui eu tenho um corte sagital, né? Um corte transversal dessa posição, com essas 3 linhas. E essa linha aqui, ó, verde, está me mostrando como que seria a área nesse corte aqui, que seria um corte coronal, tá? Não se preocupe com nomes e a gente vai fazer isso na prática, ok? Então, aí, como eu já te disse, todos os cortes e no 360. E nós vamos fazer um planejamento de um caso clínico agora.